Bom dia a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre, amém? Essa manhã eu quero deixar uma palavra que está escrito na Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que diz assim: a palavra do jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há de bom senão que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E Jesus, olhando para ele, o amou. E disse-lhe: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo para quanto tens e dai aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, qual difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Amém? Amados, aqui nós vemos, a Bíblia relata que era um jovem rico. Com certeza tinha propriedade, tinha empregados. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele despertou o desejo e a vontade de ir até Jesus. E nós vemos aqui que ele reconheceu em Jesus como mestre, como filho de Deus, porque a palavra relata quando ele chega próximo de Jesus, ele se ajoelha, ele se prostra. Ele reconhece a divindade de Jesus. E aqui ele tem um despertamento, uma pergunta para Jesus. E ele chega, de uma certa forma, agradando Jesus, chamando de bom mestre. E Jesus fala: não, só tem um que é bom, que é Deus. E ele pergunta como é que ele poderia fazer para poder herdar a vida eterna. Aí Jesus pergunta para ele se ele conhecia os mandamentos. E aí ele responde: sim, desde a minha mocidade, ou seja, desde que ele era pequeno. Então nós vemos aqui um homem que tinha posse, tinha dinheiro, e também era um homem que lia a palavra, seguia os mandamentos, obedecia os mandamentos de Deus. Até então perfeito.
Mas quando Jesus, por isso que eu frisei bem, olhando para ele, a Bíblia não relata, mas talvez olhando nos olhos dele, o amou e disse, faz assim, ó, pega tudo que tu tens, propriedade que tu tem, tudo que tu adquiriu, vende e doa aos pobres, doa aos humildes, doa aos necessitados. Mas quando ele escutou isso aí, a palavra diz que ele ficou contrariado. E ele ficou contrariado de tal maneira que a Bíblia diz que ele se entristeceu quando escutou aquilo. Talvez ele esperava de Jesus uma resposta assim, não, pode me seguir e pode permanecer do jeito que tu quiser. É que Jesus é conhecedor do meu e do seu coração. Ele sabe que lá na frente pode te atrapalhar. Ele sabe que lá na frente, de repente, vai causar uma divisão entre ele, ou algo material, ou, aqui no caso específico, dinheiro, riqueza. Então ele se entristeceu, virou as costas para Jesus, saiu a paz. Ele esperava outra resposta. E aqui nós vemos uma perca de oportunidade da parte dele. Porque na realidade Jesus falou isso para ele, vender tudo e doar aos pobres, porque Jesus conhecia o coração dele. Não que ele tivesse que vender tudo e doar aos pobres. Mas como Jesus sabia que o coração dele estava prendido, aprisionado, seu coração estava dominado pelo dinheiro, ou seja, o dinheiro dominou o coração dele. O Deus dele era o Mamon. E quantas pessoas hoje em dia nós vemos, amados, que Deus levantou do pó, estruturou, talvez realizou sonhos de ter uma empresa e hoje tem colocado em primeiro lugar o dinheiro. E é triste. É triste isso. Fazendo que o dinheiro seja o seu senhor. E isso é perigoso, porque isso gera soberba, ganância, desejo de querer mais, adquirir mais, desnosprezar os pequenos, e o pior, que é o último, a ingratidão. Amados, todo pecado é pecado. Pecado de adultério é pecado. Mas a ingratidão é uma das piores pecados que tem. E nós temos exemplo na Bíblia. Davi e o rei Saul. Ah, pastor, mas o Davi também pecou, mas Deus perdoou. Era pecado de adultério, mas Deus perdoou. Porque Deus conhecia o coração, o desejo do coração. Deus conhecia que ele queria ter uma reflexão e mudar. Mas Saul não, Saul foi o contrário. Saul não escutava mais os profetas. Saul não obedecia. Saul já tinha entregado seu coração para pedir aconselhamento a feiticeiros e tantas outras coisas. Então eu digo aos meus amados que um dos piores pecados por deixar o dinheiro financeiro tomar posse do coração é a ingratidão. Porque a pessoa ingrata
acaba não reconhecendo aquilo que um dia foi feito na vida dela. Ou pior, não reconhecendo que Deus, da onde ela saiu e aonde ela está, da posição que ela está. Passando e varrendo por cima de tudo e de todos. Isso é uma palavra de alerta, e essa é uma palavra para ter conhecimento da palavra, que a Bíblia diz aqui ó, que esse jovem rico tinha conhecimento da palavra. Ele conhecia os mandamentos. Ele reconhecia o que Jesus fazia, mas não quis obedecer. Era só o que faltava na vida dele. Era aceitar Jesus, deixar um espaço, deixar que Jesus fosse o Senhor da vida dele, não as posses dele que ele tinha, empresa, fazenda, dinheiro. E essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã. Que Deus e Jesus estejam sempre em primeiro lugar na tua vida. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, teu trabalho, tua empresa. E eu profetizo onde você colocar a planta do teu pé e a sua mão, que tudo abençoado e próximo seja. No nome poderoso de Jesus. Um forte abraço a todos. Pastor Anderson.